Oi, gente, eu sou a Erika Fabro, sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia e oncologia, e hoje eu vou apresentar para vocês sobre mitos e verdades em oncologia. Eu sei que provavelmente só nessa aula eu não vou conseguir abranger para vocês tudo que a gente configura como possível verdade, que talvez seja mito ou o contrário, mas qualquer dúvida vocês podem escrever para a gente, tá? Então vamos lá. Primeira definição. O que é mito? Mito é algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. É a crença construída sobre algo ou alguém. É o conhecimento desprovido de verdade e sem fundamento. E verdade é tudo aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro. É a ausência da mentira. E é a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada. Vamos às afirmações que a gente escuta no nosso dia a dia, né? Câncer é doença do envelhecimento. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade. O câncer realmente é uma doença que ocorre em todas as idades, gente, mas ela é considerada uma doença do envelhecimento, sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 homens e 1 em cada 3 mulheres entre 60 e 79 anos tem ou vai desenvolver algum tipo de câncer. A formação do câncer não se deve a um único fator. Existem os fatores externos e os fatores internos, como as mutações genéticas, a dificuldade na resposta imunológica e na resposta de recuperação celular. O envelhecimento gera mudanças nas células, tornando mais sensíveis ao processo cancerígeno, principalmente pela dificuldade da sua resposta imunológica e de reparação celular. Pessoas idosas são expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco, aqueles fatores que consideramos externos, que seria álcool, tabaco, poluição, então radiação. Então esses são fatores externos e que quanto mais velho a gente fica, mais tempo a gente convive com esses fatores, fica mais exposto a esses fatores. Isso pode explicar então porque o câncer é mais frequente nessa faixa etária. Esse estudo, ele afirma que mutações no DNA nuclear e mitocondrial induzidas por agentes ambientais e a formação de radicais livres, juntamente com uma menor atividade dos mecanismos de reparo do DNA, eles podem alterar a estrutura e a função dos genes importantes para a formação e progressão de tumores. Com o passar dos anos, o dano ao DNA gerado pelos radicais livres pode se acumular e contribuir para o aumento da incidência de neoplasias nos mais idosos. Outros contribuintes para a proliferação neoplásica no idoso são a perda de capacidade celular de sofrer apoptose e a prevalência aumentada de fatores que estimulam o crescimento tumoral, como a interleucina 6. Outra questão é, quem faz cirurgia de retirada dos linfonodos axilares não pode pegar mais do que 2 quilos com o braço. Então a gente sabe que pacientes de câncer de mama que durante o procedimento cirúrgico precisa fazer o esvaziamento axilar, retirando todos os linfonodos axilares, no caso de o tumor já ter invadido essa região, fica com uma deficiência nessa drenagem do braço, né? Uma vez que o sistema linfático é quem consegue carregar a maior parte das substâncias que o capilar sanguíneo não consegue carregar. Então, supostamente, considera-se que se carregar mais de 2 quilos com esse braço, essa paciente pode acabar desenvolvendo um linfedema. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Estudos, e aqui eu trouxe 3 estudos como exemplo para vocês, nenhum deles menciona sobre o fato de carregar peso. E na prática, no nosso dia a dia, o que a gente orienta é que o paciente suporte o peso que não gere nenhuma sobrecarga no membro, que não vai gerar dor, que não vai gerar a sensação de que o braço está mais pesado ou mais cansado. E todos esses estudos que eu estou apresentando aqui para vocês são estudos de revisão, com meta-análise, então são um apanhado de outros estudos que já existe na literatura científica. Uma outra questão é, viagem de avião causa linfedema? Ou em alguns casos a gente acaba orientando que o paciente que fez
o esvaziamento axilar ou fez o esvaziamento inguinal, que é a retirada dos linfonodos dessas regiões, e aí pode ter um risco de linfedema no membro superior ou um risco de linfedema no membro inferior. Se a gente não orienta que evite viajar de avião, muitas vezes acabamos orientando que viajem com uma malha compressiva, né? Aquelas meias de compressão ou as braçadeiras de compressão. Será que isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito, gente. Realmente, durante muitos anos, a gente deu essa orientação para os pacientes que viajasse de avião com alguma compressão no membro, mas estudos mais recentes, principalmente esse que foi de revisão, em que eles decidiram separar o que era fato do que era ficção e confirmaram que evitar viajar de avião ou viajar com uma malha compressiva não apresenta nenhuma relação com a prevenção do linfedema. Ou seja, isso não vai prevenir um linfedema. Viajar de avião não é um fator de risco para o linfedema. Não se pode fazer tratamento do linfedema se estiver com infecção. Então, no caso do paciente já ter desenvolvido o linfedema e a gente está fazendo um tratamento com drenagem linfática manual, com enfaixamento compressivo, a questão é, se esse paciente desenvolve uma infecção nesse membro, eu posso ou não posso continuar o tratamento? Isso é mito ou é verdade que eu não posso mais fazer o tratamento? Isso é verdade. Porque a infecção ela gera um aumento da permeabilidade capilar. Como está nessa imagem? Vai gerar, pelo processo de infecção, uma reação do organismo, vai gerar aumentar essa permeabilidade capilar, vai ter uma ultrafiltração arterial, mais líquido vai se acumular nesse espaço intersticial e a drenagem linfática manual pode acabar facilitando a propagação desse agente infeccioso. Então, a gente suspende qualquer técnica de fisioterapia neste membro enquanto estiver sob tratamento de infecção com antibiótico terapia. Outra informação que às vezes a gente recebe é que depois do tratamento do câncer, se o membro, ou o braço ou a perna não incharam até 2 anos depois, isso significa que não inchará mais. Isso é mito ou é verdade? Isso também é mito. O que a gente tem na literatura é que a cada ano o risco de desenvolver linfedema aumenta. Esse estudo aqui ele foi conduzido no INCA, no Hospital do Câncer 3, e foi uma coorte hospitalar onde foram observadas mais de 1.004 mulheres. Elas foram acompanhadas, já tem um acompanhamento agora de 20 anos, que ainda não foi publicado, mas nos 10 primeiros anos o que foi visto foi que a incidência acumulativa do linfedema só tinha aumento na sua curva. Eles observaram que em 2 anos de acompanhamento, 13% das pacientes haviam apresentado linfedema, em 5 anos 30% das pacientes e em 10 anos 41% das pacientes. Isso gera informação para a gente que o risco do linfedema é ad eterno e tem risco de aumentar a cada vez que a gente vai vivendo mais e envelhecendo. Se a gente for pensar nessa observação, é muito lógico que, já que a gente envelhece, a nossa pele também vai perder na elasticidade, as nossas vias de drenagem também perdem a capacidade de contração. Então, é um risco que a gente tem de desenvolver o linfedema com o passar do tempo, sim. Esse outro estudo ele também foi conduzido no Hospital do Câncer 3 e já foi observando pacientes que fizeram linfadenectomia axilar ou a biópsia do linfonodo sentinela. No primeiro estudo foi só de pacientes que fizeram linfadenectomia axilar, ou seja, tirou todos os linfonodos da axila. Aqui foram as pacientes que também foram submetidas a uma pesquisa do linfonodo. Se por um acaso esse linfonodo não estivesse contaminado com câncer, não ia ter necessidade de retirar os outros, tá? Mas mesmo assim, retirando 1, 2 ou 3 linfonodos apenas, os autores encontraram um risco que foi aumentando com o passar do tempo. A diferença é que a paciente que fez só a biópsia do linfonodo sentinela, depois de 36 meses, entre 36 meses e 60 meses, esse risco tende a se estabilizar. Então, ela observou que um risco de 3,2%, que é muito menor do que quem fez esvaziamento axilar, mas que esse risco de 3,2% se manteve, também não diminuiu, tá?
E para quem fez o esvaziamento axilar, o risco foi aumentando de 12 meses para 36 meses e 60 meses, encontrando então em 60 meses quase 57% de risco de desenvolver o linfedema. Já para os pacientes submetidos ao tratamento de câncer ginecológico, e nesse estudo aqui faz uma junção de pacientes que foram submetidas a uma linfadenectomia pélvica, então câncer de endométrio, câncer de ovário. Então essas pacientes, o que foi observado é que com o passar dos anos também teve um aumento do risco de desenvolver o linfedema, e viram que o índice de massa corporal aumentado gera um aumento do risco, ter feito a radioterapia no pós-operatório também, e a linfadenectomia pélvica e paraórtica, além da formação dos cistos linfáticos. Então, tudo isso vai gerando um aumento de risco, e com o passar dos anos, esse acúmulo vai aumentando cada vez mais. O risco acumulativo também aumenta, de 23% a 30%, até chegar a 47%. Outra observação que a gente vê é quem teve câncer não pode mais fazer exercícios. Então, se eu tenho risco de desenvolver linfedema para minha vida toda, então significa que se eu tive câncer, eu não posso mais fazer exercício, eu não posso mais gerar, uma sobrecarga. Isso é mito ou é verdade? Isso também é mito. Por mais que a gente tenha um risco acumulativo de desenvolver o linfedema, autores concluíram que, nesse primeiro estudo, exercícios respiratórios ativos e de fortalecimento com o membro são eficazes na redução do risco de linfedema. E esse outro estudo, ele observou 2 tipos de treinamento. Treinamento de força, de ganho de força no membro, para pacientes que já tinham linfedema, e se perguntaram, será que fazer exercício com resistência, exercício com carga, pode piorar o linfedema? E também fizeram com um grupo de pacientes que não tinha desenvolvido ainda o linfedema. E se perguntaram, será que vão acabar desenvolvendo o linfedema se fizer exercício com carga? E o que eles observaram é que não houve diferença estatisticamente significante em relação ao grupo que fez fortalecimento com carga versus o grupo que fez exercício ativo livre, tá? Isso foi observado também para os grupos que fizeram fortalecimento com baixa ou com moderada intensidade. A mesma coisa em relação à incidência de linfedema. Eles não observaram a pacientes que não tinha linfedema desenvolver linfedema por conta dos exercícios, tá? O que a gente observaria nesse gráfico é, se fosse um risco, esses quadradinhos ou o losango estaria mais para o lado direito. Isso significa mais risco, tá? Estar do lado esquerdo significa proteção. Só que como a linha está passando, como a gente tem visto, aqui significa que tem resultados também passando um pouquinho. Então, como está pegando essa linha do meio, a gente não pode afirmar nem que é risco, nem que é proteção. Ou seja, não tem relação. Então, a gente pode orientar que as nossas pacientes, sim, façam exercício. E o que a gente acaba observando no dia a dia é que quanto mais resistência a gente consegue no nosso organismo, mais resistência muscular, a gente tem melhor a drenagem linfática. E aí vai ser maior resistência para quando o paciente tiver uma sobrecarga. Se de repente sofrer alguma queda e precisar se segurar no impacto, se tiver que fazer um movimento mais brusco, aí acaba não tendo risco de desenvolver o linfedema por esses movimentos, já que o corpo já ganhou mais resistência através dos exercícios físicos. Outra observação que a gente vê é que mulheres que fizeram o tratamento do câncer de mama podem sentir dores nas articulações. Mito ou verdade? Isso é verdade. Realmente, algumas mulheres que fazem o tratamento do câncer de mama, quando o tumor ele é dependente do hormônio feminino para se desenvolver, essas mulheres elas são submetidas a um tratamento de terapia com anti-hormônio. Seria a utilização do medicamento que é um bloqueador hormonal. Se é um bloqueador hormonal, a função é tirar
o estrogênio que tiver no organismo. Normalmente, o que a gente observa no dia a dia, existem duas linhas de bloqueadores hormonais. Existe a primeira linha, que é do tamoxifeno, e existe a segunda linha, que é de inibidor de aromatase. A primeira linha é para pacientes que ainda não entraram na menopausa. A segunda linha é para as pacientes já menopausadas. O que a gente observa e que os estudos já afirmam que as pacientes em uso de inibidor de aromatase já apresentam uma síndrome, que é chamada de síndrome musculoesquelética associada ao inibidor de aromatase. Eles observaram na literatura científica, que outros estudos já confirmaram que entre 20 a 74 das pacientes em uso do inibidor de aromatase desenvolvem essa síndrome. E essa síndrome seria apresentar 2 ou mais sintomas entre dor articular, dor muscular, rigidez articular e a síndrome do túnel do carpo. E passar protetor solar previne o linfedema? Isso é mito. Nós orientamos que qualquer paciente que teve qualquer tipo de câncer use o protetor solar como uma forma de prevenção do câncer de pele. Tá? Então, esse estudo aqui, que eu já citei anteriormente, que eles quiseram fazer, foi uma revisão sistemática, onde eles resolveram separar o que era fato de ficção, eles consideraram como ficção utilizar o protetor solar, evitar extremos de temperatura e evitar exercícios vigorosos. Não encontraram nenhuma relação de risco ou de proteção de utilizar protetor solar com o linfedema. E aferir a pressão arterial no braço do esvaziamento axilar pode causar o linfedema? Sim ou não? Também é mito, tá? Então, durante muito tempo, realmente, a gente orientou que os pacientes evitassem carregar muito peso nesse membro, evitasse fazer cutícula ou verificar a pressão nesse membro, tomar cuidado. Então, a paciente limitava muito a utilização do seu membro. E aí, de uns anos para cá, vários pesquisadores no mundo inteiro ficaram se perguntando se esse excesso de orientação, já que as pacientes estão sobrevivendo mais tempo graças aos novos tratamentos, será que esse excesso de orientação não acaba prejudicando a paciente com o passar do tempo? Então, vários estudos foram sendo desenvolvidos para verificar o que realmente é risco de linfedema, de gerar linfedema, e o que está entre os excessos da nossa orientação. Então, verificar a pressão arterial no membro faz parte de um excesso de orientação. Então, é mito, não tem relação nenhuma com o risco de linfedema, tá? E esses 2 primeiros artigos, eles afirmaram que aferir a pressão arterial no membro não tem relação com o risco de linfedema. E esse terceiro artigo ainda desmembrou em o que é forte evidência para gerar linfedema, o que tem uma evidência moderada de risco de linfedema e o que não tem evidência nenhuma. E dentre o que não tem evidência nenhuma, aferir pressão arterial está incluído. Então, eles não viram nenhuma relação. Em relação aos procedimentos invasivos no braço do esvaziamento axilar, podem ou não causar linfedema? A gente considera como procedimento invasivo a pulsão para retirada de sangue, ou um acesso venoso para soro, ou para tomar alguma injeção, né? Então, isso tem um risco de gerar linfedema? Na verdade, os estudos não comprovam totalmente, tá? Alguns estudos afirmam que os procedimentos invasivos, eles não geram nenhum risco direto de gerar linfedema. Só que, ao mesmo tempo, observam que infecções no membro são, sim, um risco para o surgimento do linfedema. Então, qualquer porta de entrada para uma bactéria, a gente não tem nenhuma comprovação científica que é esse acesso, né? Ou acesso venoso, ou o procedimento em relação intramuscular. A gente sabe que não é esse procedimento direto, mas se a gente gera uma porta de entrada, maior risco de entrada de bactéria, maior risco de infecção. Então, a gente não tem uma verdade absoluta, mas a gente tem uma plausibilidade biológica. Então,
O que os autores desse terceiro artigo aqui, por exemplo, recomendam é que, em casos de necessidade para a saúde da paciente, se por um acaso no membro contralateral a paciente não tiver com catéter profundo e no membro contralateral não tiver conseguindo acessar nenhuma veia, porque muitas vezes os tratamentos quimioterápicos acabam lesando veia com o passar do tempo, então, se essa paciente por um acaso não tiver acesso venoso nenhum, pode sim realizar o procedimento invasivo com todos os seus cuidados para que não haja risco de infecção. E por fim, a drenagem linfática manual, ela pode causar metástase? Muitos fisioterapeutas, muitos alunos vêm me questionando com o passar dos anos, e sempre tem, mesmo que a gente oriente, sempre tem, a gente encontra isso em literatura, muitas vezes a gente encontra isso na internet também, essa informação de que fazer drenagem linfática manual, o paciente oncológico não pode fazer drenagem linfática manual, tem um risco de disseminar esse câncer. E isso é um dos maiores mitos que a gente tem, tá? É o que a gente vê que foi gerando essa informação no passar dos anos na sociedade, e é uma informação totalmente incoerente. Porque, por mais que a gente saiba que as vias de metástase são através do sangue ou do sistema linfático, então são hematogênica ou linfática, para gerar uma metástase, esse tumor precisa de inúmeras vias de sinalização. Tá? Então, antes mesmo de gerar metástase, esse tumor ele tem que ter uma capacidade de ser invasivo, de se proliferar, invadindo o tecido, ele tem que ter uma capacidade de formar novos vasos sanguíneos para a própria nutrição, tem uma capacidade de se desprender do restante do tumor e sobreviver, penetrar no sistema linfático e passar por todo o sistema linfático, inclusive os linfonodos, né, onde a gente tem as células de defesa, conseguir passar por essa barreira para penetrar no sistema sanguíneo e invadir outros órgãos. E outra informação importante é que a nossa via de drenagem fisiológica, inicialmente, começa o bombeamento linfático, vamos dizer assim. Inicialmente ele começa pelo bombeamento dos linfangions, que é a porção de musculatura lisa, né, que quando o vaso linfático se enche, por reflexo, ocorre a contração dessa parede do vaso linfático, por bombeamento de veias e artérias mais próximas, porque todo o vaso linfático ele percorre o nosso organismo próximo a alguma veia, pela nossa respiração, porque o tronco linfático passa pelo diafragma, e pela contração muscular. É assim que fisiologicamente funciona o nosso sistema linfático, o bombeamento do nosso sistema linfático. Então não vai ser a nossa drenagem linfática que vai gerar um risco de desenvolver uma metástase. Afinal de contas, a contração do sistema linfático, o bombeamento do sistema linfático já acontece independente da gente estar fazendo uma técnica de drenagem tão suave, tá? E existem outros estudos que falam sobre isso, mas esse estudo aqui eu resolvi trazer porque foi um acompanhamento de pacientes, né, numa coorte no hospital, em que eles dividiram em 2 grupos. Um grupo foi submetido à drenagem linfática como forma do tratamento e o outro grupo não foi submetido à drenagem linfática. Eles acompanharam durante alguns anos e observaram o risco de desenvolver metástase. Então, eles viram que o grupo A, que foi até o que não fez drenagem linfática, até a curva desse grupo está um pouco acima. Mas isso não tem significância estatística. O mais importante é a gente observar que a curva dos dois foi aumentando junto, ou seja, a drenagem linfática não traz um risco maior para o desenvolvimento do câncer, tá? Ou seja, de uma metástase pelo câncer. Obrigada a todos. Então, gente, obrigada. Terminamos por aqui essa outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre o pré e pós-operatório de um paciente oncológico, tá? Até breve.